Bom dia, pessoal. Vamos resolver na aula de hoje dois problemas de análise combinatória. O primeiro problema traz o seguinte enunciado. Utilizando as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, um músico deseja compor uma melodia com 4 notas, de modo que tenha notas consecutivas distintas. Por exemplo, Dó, Ré, Dó, Mi e Si, Ré, Mi, Fá são melodias permitidas, enquanto Ré, Ré, Dó, Mi não, pois possui duas notas Ré consecutivas. Qual o número de melodias que podem ser compostas nessas condições? Então, vamos entender a situação descrita nesse problema. Um músico ele dispõe de 7 notas e ele deseja compor melodias, sendo que cada melodia deve ter 4 notas dessas 7. E mais, as 4 notas que ele vai selecionar devem ser dispostas em tal ordem que notas consecutivas não sejam semelhantes, ou seja, as notas consecutivas não sejam iguais uma à outra. E aqui ele dá 3 exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, ó, Dó, Ré, Dó, Mi, é uma melodia aceita. Você observa que não tem notas consecutivas iguais. Aqui é o Dó, a consecutiva dela é o Ré, a consecutiva do Ré é o Dó, novamente, e a consecutiva do Dó é o Mi. Aí você diz, não, mas tem duas notas Dó. Sim, tem duas notas Dó, mas elas não são consecutivas. Então, pode ser composta uma melodia dessa forma. Essa outra melodia, Si, Ré, Mi, Fá, pode ser composta, também é válida, porque não tem notas consecutivas iguais. Já esta aqui ó, é um contra-exemplo, ou seja, uma melodia que não é válida, porque tem duas notas consecutivas iguais. O problema baseia-se no seguinte, nós temos 7 notas, vamos formar melodias com 4 notas, e essas notas não podem ter consecutivas iguais. Então, vamos tratar da seguinte maneira. Nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Temos 7 notas e nós vamos formar melodias que tenham 4 notas. Vamos colocar aqui o espaço e vamos ver como nós podemos escolher essas 4 notas. De que maneira nós podemos escolher essas 4 notas? Lembrando o seguinte, que, por exemplo, aqui, se nós tivermos uma melodia com essas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, essa melodia é diferente desta melodia aqui, ó, Ré, Dó, Fá, Mi. Porque, apesar das notas serem as mesmas, elas estão em posições diferentes. Ou seja, são melodias diferentes. Ou seja, a posição das notas faz com que as melodias sejam diferentes, ainda que as notas sejam as mesmas. Então, aqui nós temos claramente definido que nós temos um problema de análise combinatória que podemos aplicar o princípio fundamental de contagem, ou o princípio multiplicativo de contagem. Porque se nós mudarmos a posição, nós temos um novo agrupamento dos elementos. Então, aqui nós vamos resolver esse problema aplicando o princípio fundamental de contagem. O que é que diz o princípio fundamental de contagem? Só relembrando, se um acontecimento ele pode ser dividido em fases, e a primeira fase, por exemplo, pode ser feita de M maneiras, a segunda de N maneiras e a terceira fase de P maneiras, então, esse acontecimento, esse fenômeno, ele pode ocorrer de M vezes N. Opa, aqui.
M vezes N vezes P maneira. Ou seja, nós vamos calcular de quantas formas ele pode escolher cada uma dessas notas, quantas opções ele tem para escolher cada uma dessas notas, e depois nós vamos multiplicar essa quantidade de opções. Então, vamos tratar aqui da primeira nota. Quantas opções ele tem para escolher a nota que vai ocupar a primeira posição? Observe que lá no conjunto ele pode escolher qualquer uma dessas notas, ou seja, aqui nós temos 7 notas. Então, aqui nós vamos ter 7 opções para a primeira nota. Para escolher a segunda nota, observe que nós temos uma condição. Essa segunda nota não pode ser igual à primeira, porque é consecutiva. Então, se eu escolhi aqui, por exemplo, a nota Lá, eu já não posso escolher a nota Lá aqui. Então, só vou ter 6 opções na segunda nota. Vamos supor que aqui nessa segunda nota eu escolhi o Mi. Agora, na terceira posição, eu não posso escolher o Mi, porque o Mi está aqui anterior. Então, eu posso escolher o Dó, o Ré, o Fá, o Sol, o Lá. Eu posso escolher o Lá novamente. Observa aqui, se eu escolher o Lá, apesar dele estar aqui na primeira, não tem problema. Observe esse exemplo aqui. Ó. O Dó está aqui e o Dó também está aqui. Ó. Então, não tem problema de repetir, desde que eles não sejam consecutivos. Então, agora aqui eu também tenho 6 opções para esta posição. Semelhantemente, na quarta posição também eu tenho 6 opções. Então, agora, nós podemos calcular o total de melodias possíveis de formar da seguinte forma: 7 vezes 6, vezes 6, vezes 6. Isso aqui vai nos dar um total de, vou fazer aqui do lado, 7 vezes 6 é 42, 6 vezes 6 é 36, 6 vezes 2, 12, 24 com 1, 25, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. E aqui nós vamos ter 2, 11 vai 1, 5, 1. 1.502. Vamos colocar aqui 1.512 formas distintas de criar uma melodia nessas condições em que for colocado o problema. Observe que no problema de análise combinatória, nós devemos prestar atenção na leitura, na interpretação, a interpretação é fundamental, e observar as condicionantes. Qualquer problema de análise combinatória, nós vamos encontrar condicionantes. Se nós não observarmos essas condicionantes corretamente, nós vamos ter problemas na resolução da questão. Ok? Então, é isso. Se você não entendeu, pode mandar uma nota para nós, deixe uma nota aí no comentário e nós vamos atender a sua solicitação. E se você tiver proposta para resolver outros tipos de problema, também deixe no comentário que nós abordaremos nas próximas aulas. Tá? Vamos agora à segunda questão. Tá? Também na segunda questão nós vamos aplicar o princípio fundamental de contagem. Agora com um acréscimo. Aqui está a segunda questão. Vamos ao comando da questão. Na figura a seguir, a figura é esta aqui, temos um esboço de parte do centro da cidade do Recife, com suas pontes. Observe que aqui você tem, no gráfico, na ilustração, algumas pontes na figura. As setas indicam o sentido do fluxo de tráfego de veículos. Então, observe aqui essa ponte, por exemplo. Essa ponte ela tem um fluxo nos 2 sentidos. Esta outra ponte aqui, por exemplo, tem fluxo em apenas um sentido, ou seja, quem for atravessar por esta ponte só vai poder utilizá-la em um sentido. De quantas maneiras, utilizando apenas o esboço, ou seja, utilizando apenas essa parte
da figura, poderá uma pessoa ir de carro do ponto A, então aqui está o ponto A, do ponto A ao ponto B, aqui está o ponto B, e retornar ao ponto de partida, ou seja, retornar ao ponto A, passando exatamente por 3 pontes distintas. Observe que esse problema ele tem uma série de condicionantes. Tá? Ele tem ponto de partida, ponto de chegada e tem a condicionante das pontes. Então, vamos resolver esta situação observando o seguinte aspecto. Uma pessoa que sai do ponto A, vai ao ponto B e retorna ao ponto A, passando por pontes distintas, observe, não pode, observe que ele diz aqui, ó, por 3 pontes distintas. Então, ele não pode passar por esta ponte e voltar por esta ponte, porque aí estava passando só uma vez. Opa, estava passando só por uma ponte 2 vezes. A condicionante do problema é que ele passe por 3 pontes distintas. Então, se esse cidadão que está aqui no ponto A, ele vai para o ponto B, ele não pode voltar por essa ponte. Ele tem que vir por este outro caminho. Então, ele tem que passar por uma dessas duas, depois passar por uma dessas 3, e depois passar por uma dessas 4 aqui e voltar ao ponto A. Isso se ele seguir este sentido, porque ele pode seguir o sentido contrário. Ele pode ir no sentido anti-horário. Então, nós temos 2 modos de fazer esse percurso, o sentido horário e o sentido anti-horário. Então, como vamos resolver essa questão? Primeiro, vamos tratar se ele obedeceu o sentido horário. E vamos ver quantos modos distintos ele pode fazer esse percurso no sentido horário. Depois, nós vamos ver no sentido anti-horário, de quantos modos distintos ele pode fazer isso no sentido anti-horário. E vamos trabalhar essas 2 soluções posteriormente, ok? Então, vamos só, deixa eu ver se eu consigo eliminar aqui, para nós começarmos a resolução desse problema, e nós vamos começar aqui primeiro no sentido horário. Ou seja, ele vai sair do ponto A, ele vai fazer esse sentido aqui. Então, para ir do ponto A ao ponto B, ele vai ter que passar por um bloco de pontes, 2 blocos de pontes e 3 blocos de pontes. Eu vou colocar aqui mais um ponto intermediário, ponto C. Ponto C. Então, nós vamos ter que ir do A ao B, depois do ponto B ao ponto C, e depois do ponto C voltar ao ponto A. Bom, do ponto A ao ponto B, seguindo esse sentido horário aqui, nós temos uma ponte para passar. Então, nós temos uma opção aqui somente. Do ponto B ao ponto C, nós temos 1, 2, 3. Então, nós temos 3 formas de ir do ponto B ao ponto C, 3 formas distintas. Do ponto C ao ponto A, nós temos 1, 2. Essa ponte aqui nós não podemos utilizar, porque o tráfego está no sentido contrário. 3. Então, nós temos 1, 2, 3 para ir do ponto C ao ponto A. Então, aqui nós temos 3. No total, nós vamos ter 1 vezes 3, que é igual a 9. Então, nós temos 9 maneiras distintas de ir do ponto A ao ponto B e voltar ao ponto A, passando por 3 pontes distintas. Agora, vamos fazer o outro método, que é o sentido anti-horário.
anti-horário. Se ele percorrer no sentido anti-horário, vai percorrer saindo do ponto A, indo para o ponto C, indo para o ponto B e voltar ao ponto A. Então, ele vai percorrer o sentido contrário. De quantas formas ele pode fazer isso no sentido anti-horário? Então, vamos fazer aqui. Ele vai do ponto A para o ponto C, do ponto C para o ponto B e do ponto... Deixa eu apagar aqui. Do ponto B para o ponto A. Então, nós vamos ter, do ponto A ao ponto C, ele pode passar por esta ponte, que tem os dois sentidos, esta, 2, 3, 4. Ele pode usar qualquer uma das 4 pontes para ir do ponto A ao ponto C. 4 opções. Do ponto C ao ponto B, ele pode utilizar esta ponte. Esta aqui ele não pode utilizar, porque o tráfego é em sentido contrário. Então, ele utiliza uma ou 2 pontes. Então, ele tem 2 opções. E do ponto B ao ponto A, ele só tem uma opção. Então, no total, nós temos 4 vezes 2 vezes 1, que é igual a 8. No total, então, nós vamos ter... Observe o seguinte agora. Nós não vamos aplicar aqui o princípio multiplicativo, nós vamos aplicar agora o princípio aditivo. Por quê? Quando nós trabalhamos com análise combinatória e nós utilizamos a partícula ou, então, nós aplicamos o princípio aditivo. Observe, nas condições que são dadas no problema, ele pode ir no sentido horário, pode percorrer o roteiro no sentido horário, ou no sentido anti-horário. E, nesse caso, nós vamos utilizar 9, que é o primeiro resultado, ou agora usamos o mais, 8, que é a quantidade de opções que ele pode fazer o percurso diferente no sentido anti-horário. 9 mais 8, 17. Então, para sair do ponto A, ir ao ponto B e voltar ao ponto A, passando por 3 pontes distintas, ele pode fazer isso de 17 maneiras diferentes. Eu gostaria de ressaltar nesse problema aqui o seguinte aspecto. Observe que aqui você usou o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Então, no problema anterior, nós utilizamos apenas o multiplicativo. Observe que quando nós utilizamos a partícula ou, nós temos 2 modos diferentes de resolver um problema. Nós vamos usar sempre a adição. Aí você diz aqui, não, mas aqui eu também usei o ou, porque ele tem uma opção, aqui ele tem 3 opções e aqui ele tem 3 opções, tomando esse caso aqui. Não, mas só que aqui, quando você diz aqui, ele pode ir por esta ponte, ou por esta, você está tomando uma das fases do problema. O problema todo é sair do ponto A e voltar para o ponto A. Então, aqui você está tomando todo o problema. Então, você não vai somar aqui. Aqui você vai multiplicar, porque você ainda está em uma das partes do problema. Então, aqui é o multiplicativo. O aditivo é quando você completa toda uma parte, resolveu de uma forma, e tem outra maneira para você resolver. Então, você usa o ou. Então, aqui você soma. Observe, você não multiplica, você vai somar, porque você vai resolver de uma forma ou de outra forma. Entendido? Caso tenha permanecido alguma dúvida, deixa comentário aí embaixo, ou nós nos encontramos na próxima aula, resolvendo novos problemas de análise combinatória. Ok? Um abraço.